Santa Catarina e o turismo rural. Na segunda parte da reportagem especial sobre agroturismo no Oeste Catarinense, mais 3 empreendimentos mostram seus diferenciais e como a Epagre transformou as propriedades em pontos turísticos disputados. Pecuária sustentável. Bem manejada, a criação de gado pode produzir alimentos com menor impacto ambiental. Conheça o trabalho da pesquisa com foco na produção à base de pastagens. E tem também o quadro Epagre Responde. Você vai conhecer algumas estratégias para diminuir o impacto da alta nos preços dos fertilizantes. Isso na cultura do tomate. Olá a todos, sejam bem-vindos! Começa agora o SC Agricultura, o programa de TV nacional da Epagre. A escassez e os altos preços dos fertilizantes estão sendo sentidos em todo o mundo. No bolso do agricultor familiar, que produz em baixa escala, o impacto é ainda maior. É hora de pensar em estratégias que melhoram a eficiência da adubação para que a qualidade da colheita não seja comprometida. No quadro Epagre Responde, o pesquisador Leandro Ram, da Estação Experimental de Caçador, dá dicas de como melhorar a eficiência da adubação fosfatada na cultura do tomate. Então, pessoal, o pomar, aumentando a infiltração. Isso tudo Levada para a folha. substituindo o resíduo. Desde o preparo do solo. Olá, pessoal! Estamos de volta com o quadro Epagre Responde. Hoje, o pesquisador da Epagre, Leandro Ram, vai trazer dicas que trazem redução de custos na adubação do tomateiro. A pergunta veio do Mike, de Santo Amaro da Imperatriz. E aí, pessoal da Epagre, tudo bem? Eu sou Mike, engenheiro agrônomo, falo de Santo Amaro da Imperatriz. Eu tenho uma dúvida técnica para tirar com vocês. Eu gostaria de saber o que nós técnicos e os produtores podemos fazer para mitigar essas altas de preço das adubações fosfatadas, sabendo que a cultura de tomate é muito exigente, e aumentar a eficiência da adubação fosfatada na cultura. Para aumentar a eficiência da adubação fosfatada na cultura do tomate, nós devemos levar em conta várias estratégias. Acho que a primeira e a mais importante é considerar os teores de fósforo disponíveis no solo. Para isso, eu devo fazer uma análise de solo bem representativa da área. Por que esta análise? Porque ela vai nos dizer o quanto que eu preciso aplicar para corrigir e para adubar essa cultura do tomate. Dentro da produção integrada, para nós termos uma ideia, nós podemos variar esta adubação de 300 até 1.000 kg de P2O5 por hectare. Ainda que o tomate é uma cultura que não tem uma extração muito alta de fósforo, nós estamos falando mais ou menos de 50 quilos por hectare, vejam que esta adubação de 300 até 1.000 quilos é uma variação muito grande. Então, se eu tenho altos teores, eu posso adubar muito menos, eu posso aplicar em torno de 300 quilos de fósforo. Se eu tenho um solo que nunca recebeu fósforo, talvez eu tenha que aplicar 1.000 quilos. Então, ali é uma economia considerável na aplicação de fósforo. A segunda estratégia fundamental é o modo de aplicação desse fósforo. A gente entende, para a cultura do tomate, não é diferente para as outras culturas também, que a forma mais eficiente é a aplicação do fósforo próximo ao plantio na linha de cultivo. Não quer dizer que eu não possa aplicar fósforo anteriormente, antes do plantio, mas que essa adubação seja em área total para a correção dos níveis de fósforo e ela nunca passe de 50% da minha recomendação. Eu posso também aplicar então fósforo em cobertura parcelado? Posso. O que é importante? Que ela não passe de 20% da minha recomendação total e que de preferência ela seja no gotejo, via fertirrigação, porque são formas de fósforo mais móveis no solo. Ao passo que aquela aplicação de fósforo que eu faço jogando ele por cima, sem incorporação, a gente vê uma eficiência muito menor. A terceira estratégia que nós temos que levar em conta é pensar em fontes de fósforo. De um modo geral, e a pesquisa tem comprovado isso, nós entendemos que as fontes solúveis não têm muitas diferenças entre si em eficiência. Apenas os fosfatos naturais
que comprovadamente tem uma eficiência menor. E como o tomate, o ciclo é curto e há uma grande necessidade, uma grande demanda de fósforo, nós não recomendamos seu uso. Nós temos que levar em conta também a questão custo-benefício entre fontes, porque tem muitas fontes que que estão associadas ao elemento fósforo, também outros elementos, como cálcio, como enxofre, como potássio e nitrogênio. Isso nós temos que levar em conta também ao decidir qual que é a fonte de fósforo que nós queremos utilizar. E por fim, falando em fonte, é sempre importante que a fonte de fósforo que eu aplico no gotejo seja totalmente solúvel, né? Para não haver nenhum tipo de entupimento das fitas de gotejo. Uma estratégia importante é a adoção de um manejo conservacionista do solo na lavoura de tomate, ou seja, nós implantarmos a cultura do tomate sobre uma cobertura de solo e sem aquele exagero de revolvimento desse solo. Por que isso é importante? Porque quanto mais nós misturarmos esse fósforo com o solo, maior nós aumentamos as perdas de fósforo pela fixação desse elemento, principalmente com a argila. Então, o manejo conservacionista do solo é importante para aumentar a eficiência. E por fim, como uma última estratégia que nós recomendamos, e que inclusive nós estamos validando nesse experimento aqui, é a inoculação de micro-organismos solubilizadores de fósforo, ou seja, aquele fósforo que está na fração orgânica ou está absorvido a argila do solo, ele é solubilizado por vários mecanismos e é disponibilizado esse fósforo para a cultura do tomate. Então nós estamos validando essa tecnologia, mas nós enxergamos bastante positivo, né, uma perspectiva muito boa, né, do aumento da eficiência do uso de fósforo na cultura do tomate pela inoculação, pela introdução de micro-organismos eficientes no uso do fósforo. E você não fique na dúvida. Faça um vídeo com a sua pergunta e nos envie para o WhatsApp que aparece aí na sua tela. Certamente a Epagri vai te ajudar. Até a próxima! No próximo bloco, o turismo rural volta a ser assunto aqui no programa. É a segunda parte da grande reportagem sobre empreendimentos do agroturismo no Oeste Catarinense. E ainda hoje, novas tecnologias trazem benefícios para uma pecuária mais sustentável. Fique com a gente, já voltamos. Não é novidade que o turismo rural em Santa Catarina é um sucesso entre os viajantes e apreciadores do campo. Uma referência internacional em paisagens, gastronomia e empreendimentos que fazem os hóspedes se sentirem únicos. E é o extremo oeste catarinense que entra de vez na rota do agroturismo, com atrações para todos os tipos de público. Hoje vamos mostrar a segunda parte de uma reportagem especial sobre o turismo rural no município de Itapiranga e os diferenciais que cada local oferece. Vivenda Verde reúne muitas atrações num único lugar. O espaço dos animais é um diferencial que encanta a todas as idades. Espécies que costumamos ver de longe, aqui podem ser tocadas e apreciadas em detalhes. Mais um empreendimento de turismo rural que nasceu com incentivo da Epagri. A gente trabalha com terminação de suínos, com gado leiteiro, e isso aconteceu há uns 4, 5 anos atrás, quando a gente recebeu o convite da Epagri para ir visitar a região da Serra, Urubici, essa região lá para cima. E desde lá despertou para nós aqui também o intuito de começar a investir um pouco no turismo, né? E realmente a gente pegou de foco e começou a trabalhar nisso, fizemos investimentos e hoje nós estamos trabalhando. E na verdade o turista ele tem várias opções aqui, vários atrativos. Aqui principalmente é um lugar onde a família tem sossego, aconchego, um lugar apropriado para família, crianças, principalmente. Aqui eles têm atrativos
uma trilha bem caprichada que nós temos. Tem um percurso de 1.500 metros, aqui tem o tobogã, aqui tem a piscina, tem a pousada, aqui tem um espaço onde as crianças podem brincar, mesmo as pessoas de idade também podem brincar, porque tem o campinho de futebol, tem areia. Nós temos aqui um espaço bem amplo, confortável para refeições. Nós temos aqui o horto medicinal, onde o nosso filho ele se aperfeiçoou com a IPAGRE. E tem a agrofloresta, onde as pessoas, principalmente os jovens hoje, que estão mais interessados, tem um espaço holístico, tem o espaço ali onde são feitas terapias holísticas. Conforto, muita proximidade com a natureza e chalés encantadores e aconchegantes são as marcas registradas do Recanto Gergen. Só caminhar na propriedade já é uma terapia diante de tanto capricho. E tudo pensado e construído pelos próprios donos. A regra aqui é descanso, silêncio e tranquilidade. Nós temos hospedagem, trabalhamos mais, o nosso mais forte é a hospedagem, né? Nós temos as casinhas para alojar o pessoal durante a semana e fins de semana, mas o mais procurado é nos fins de semana. Daí a gente oferece o café, almoço, janta, mas aí é opcional. Se alguém quer fazer na casinha mesmo, pode fazer, mas a gente conversando se entende. Às vezes eles trazem tudo junto e no fim optam igual por fazer aqui, que é mais cômodo, né? Trazem família, filhos e ficam à vontade. Às vezes a gente sente que muitos retornam, né? Então, sinal que nós estamos no caminho certo. E trazem familiares. O gostoso deles aqui, o que eles relatam mesmo é o sossego. A gente também zela muito pelo silêncio, deixar a natureza falar mais alto, né? E realmente a gente sente uma paz quando o pessoal vem, eles trazem mais famílias, eles trazem a família e ficam à vontade, né? A gente sente, às vezes parece que não tem ninguém, estão todos por aí, né? Circulando. Então faz uns 5 anos que a gente começou com o campinho de futebol, pensando que ia ser esse, e foi mesmo, foi o forte o campinho, mas hoje já é as casinhas, o local que nós temos para pernoitar, para o pessoal ficar, né? A IPAGRE, através da LESE, a gente sempre sentiu que foi assim um ponto forte. A LESE, se a gente precisa, ela está aí, ela tem um monte de dicas para a gente, né? E também as saídas, as visitas técnicas que foram proporcionadas para o pessoal que trabalha com turismo. Através das visitas em outros lugares, a gente sentiu que está no caminho certo, porque todo mundo fala que começou assim, pequenininho, vai indo, né? E daí a gente sentiu que estamos no caminho certo ainda. Temos muito a crescer. Observatório Uruguai é o nome deste espaço que impressiona logo de cara. O nome, claro, já mostra quem é a estrela do lugar. A imponência do Rio Uruguai é um convite irrecusável para quem aprecia o turismo de contemplação. Aqui nesse local, então, nós tínhamos pastagem, né? Vacas de leite, produzindo leite. E então, aos poucos a gente foi descobrindo as paisagens do rio, o pessoal começou a curtir bastante, vim antes que a gente tinha aberto o ponto turístico, né? E o pessoal veio cada vez mais, então a gente, com incentivo de entidades públicas, né? A gente, então, planejou na família fazer este mirante, né, chamado de Observatório Uruguai, e que hoje é muito apreciado, muito público, a gente está muito satisfeito com o público, né, presente, que vem nos prestigiar, e aos poucos a gente vai incrementando novas atividades junto no turismo rural. Muitos falam assim, é o melhor lugar que já estivemos, né, em termos de turismo paisagístico, né, embora que a gente tenha registrado turismo rural, né. Mas então o pessoal muito vem apreciar a natureza, essa bela imagem, paisagem do Rio Uruguai, né? Onde nós temos uma visão de 11,5 km
né? 3 curvas do Rio Uruguai, né? Encantador, o pessoal fica encantado após a passagem deles aqui nesse ponto turístico. Bem, para Itapiranga, município aqui do extremo oeste de Santa Catarina, desenvolver o turismo rural, mostrar as potencialidades das nossas famílias, do nosso povo e assim conhecer ainda mais as nossas belezas naturais, que temos com certeza um grande diferencial para todo o nosso estado de Santa Catarina, a nossa natureza, os nossos rios. Então tudo isso faz com que o público que venha de fora da nossa região, do nosso estado, conheça ainda mais Itapiranga como sendo uma referência no turismo rural de Santa Catarina. E hoje se percebe que o turismo está se tornando uma atividade produtiva, né, que tem renda para o agricultor, e algumas famílias assim retornaram, filhos retornaram para participar dessa atividade de turismo. Então, além de ser uma renda para a família, ela se tornou uma forma dos jovens retornarem ao campo e perceberem que essa atividade ela pode trazer renda e principalmente uma qualidade de vida melhor, não só para eles, mas para as pessoas que os visitam. A Epagre, no caso, ela nos abriu os olhos, né? Que esse lugar deve ser explorado para o turismo rural, né? A gente sempre teve interesse de fazer isso, mas a gente não teve a iniciativa, como fazer, o que fazer, né? Porque, caso contrário, se a Epagre não tivesse dado esse apoio, esse incentivo, e enfatizado para nós que vai dar certo, vocês só precisam acreditar naquilo que vocês vão fazer. Isso a Epagre sempre colocava para nós. E hoje eles estão sendo um aliado forte nosso ainda, porque frequentemente se tem uma dúvida, a gente pode entrar em contato com eles e eles dão uma direção para nós. Ó, vocês podem fazer isso ou aquilo e pronto, a gente vai. E está dando certo. Veja daqui a pouco, pecuária sustentável. Novas tecnologias reduzem a emissão de metano na atividade. É a criação de gado com menor impacto ambiental. Os detalhes depois do intervalo, já voltamos. Cada vez mais o consumidor busca alimentos saudáveis e produzidos com responsabilidade ambiental. Uma das cadeias produtivas que gera polêmica quando se fala em sustentabilidade é a pecuária. A atividade é apontada como uma das grandes emissoras de gases de efeito estufa. A boa notícia é que já existem tecnologias capazes de reduzir a emissão de metano na pecuária. Vamos conferir na reportagem produzida na Estação Experimental de Lages. A pecuária brasileira é uma das mais produtivas do mundo. Com mais de 218 milhões de animais, o país possui o segundo maior rebanho mundial e é líder na exportação de carne bovina. Nossa pecuária se desenvolve bem por conta do clima favorável, formação de boas pastagens e disponibilidade de água. O setor produtivo cresceu muito nos últimos anos, com investimentos em tecnologia e gestão, garantindo assim maior produtividade e qualidade do produto. Se por um lado a pecuária brasileira é vista como um dos pilares da economia, por outro é alvo de críticas quando se trata de aquecimento global. O maior impacto da criação de bovinos está relacionado à liberação do metano pelo processo digestivo dos animais. O metano é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa e está no centro dos debates ambientais em função das mudanças climáticas que vêm ocorrendo no planeta.
Na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP26, o Brasil assumiu o compromisso de reduzir 30% das emissões de metano até 2030. A ciência busca soluções e elas começam aqui no campo. Afinal, a pecuária é apontada como uma das vilãs do aquecimento global. Mas na prática, isso é verdade? Ou a atividade pode produzir alimentos com sustentabilidade? É o que nós vamos saber com pesquisadores e extensionistas da EPAGRE, da região de Lages, na Serra Catarinense. Na verdade, quando a gente fala em efeito estufa, né, e aquecimento global, na verdade o aquecimento global nada mais é que é um efeito de estufa comparado com a gente tem numa estufa, que aumenta a temperatura em função desses gases que estão na atmosfera, que os raios solares entram e não conseguem mais sair para o espaço. E são 3 gases os principais causadores: o CO2, como a gente já vem falando, o metano e o óxido nitroso. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre o metano, porque o metano ele é o principal gás emitido pelos animais. Então os animais, quando tem a eructação, ou seja, o arroto, né, popularmente falando, acontece a emissão do metano. Quando a gente consegue trabalhar a pecuária, principalmente aí falando à base de pastagens, bem manejada, a gente consegue ter estratégias de mitigação que temos um saldo positivo do balanço de gases de efeito estufa, do balanço de carbono. Então a gente consegue capturar mais do que emitir. Além do que a gente tem outras estratégias para mitigar a emissão. Então a EPAGRE, junto com a UDESC e a Embrapa, vem desenvolvendo e continuamos na busca de desenvolver estratégias para mitigar a emissão de gases como o metano em Santa Catarina. Então aí só para a gente completar, né, essas palavras, por exemplo, mitigar, que a gente está usando, nada mais é que a gente tornar mais brando ou menos intenso esses efeitos do aquecimento global, que através da estufa nós estamos sentindo, né, e vamos sentir cada vez mais. O manejo correto do pasto é essencial para garantir resultados produtivos na pecuária. E mais ainda, as pesquisas indicam que pastagem bem manejada contribui na redução da emissão de gases de efeito estufa. Os animais emitem menos metano e o solo acumula mais carbono. Para entender esse equilíbrio, é preciso ver a pastagem abaixo do nível do solo. Então aqui a gente tem uma trincheira que nós usamos para estudar o nosso solo, para estudar as raízes e toda uma vida que ocorre abaixo do solo. Então tem uma série de interações que vão contribuir para essa sustentabilidade que estamos falando. As raízes são importantes para a planta conseguir capturar água, nutrientes para crescer, se desenvolver e gerar o alimento para os animais, mas essa raiz ela também é muito importante, que a partir dela que as plantas vão conseguir acumular e armazenar carbono no solo. Por que acontece? Quando a planta está crescendo, ela faz um processo chamado fotossíntese, que todos já aprendemos na escola, o que é fotossíntese, que ela precisa capturar a luz do sol, água e nutrientes para crescer, mas também um elemento bastante importante que é CO2. O CO2, ele então é utilizado para produzir folhas, colmos e as raízes. Como isto aqui serve de alimento, está em constante ciclagem, as raízes também crescem e se renovam. Então o pastejo é importante justamente para isso, por uma renovação frequente das raízes. A raiz que se renova, que cresceu e morre aqui, ela se degrada e esse carbono que foi obtido da atmosfera, esse CO2, ele vai parar aqui na raiz também. E aqui que vai acontecer o acúmulo de carbono. Bom, a baixa emissão de carbono por quantidade de carne produzida, no caso, é que vai nos dar essa sustentabilidade da atividade, a questão ambiental. Então, se nós temos um animal com excelente qualidade, produzindo uma carne que o nosso consumidor quer, e esse é o diferencial dos produtores de Santa Catarina, com baixa emissão de carbono, nós conseguimos fechar na cadeia produtiva da pecuária de corte
uma atividade altamente sustentável. As estratégias para reduzir a emissão de metano incluem também o melhoramento genético dos animais, priorizando o abate precoce. Em Santa Catarina, os produtores estão atentos às recomendações da EPAGRE e buscam produzir uma carne diferenciada, à base de pasto. A pecuária do futuro já é uma realidade em propriedades rurais catarinenses. O nosso desafio é mostrar para a sociedade catarinense que é possível produzir e conservar um alimento diferenciado das demais estados da federação. Porque a nossa pecuária, seja corte ou leite, ela é pautada em pequenas propriedades. E é muito difícil eu conseguir competir com a carne ou leite commodity. Então, de certa forma, nós buscamos, através do conhecimento gerado no centro de pesquisa, tanto da EPAGRE como demais instituições parceiras, mostrar que é possível eu diferenciar nossos sistemas produtivos do estado com qualidade diferenciada pelos fatores ambientais. Produtores que adotam boas práticas de produção agropecuárias, ou seja, manejo do pasto, produtivos, mantendo a altura ideal de manejo, não rapando o pasto, eles conseguem ao mesmo tempo manter as metas produtivas elevadas. Isso, felizmente, os dados mostram, os trabalhos científicos de qualidade mostram que é o mesmo nível em que eu consigo conservar os serviços ecossistêmicos ao máximo, os processos ambientais ao máximo, conservando o ambiente e mitigando gases de efeito estufa. Boas práticas produtivas, englobando fatores econômicos, sociais e ambientais, são o caminho para um modelo de pecuária mais sustentável, com geração de renda, trabalho e competitividade no campo. Programa de hoje terminando. Para você que quer mais vídeos, tem muito conteúdo no nosso canal youtube.com/epagretv. Para notícias sobre o agro catarinense, siga a EPAGRE nas contas oficiais. Semana que vem estamos de volta. Obrigado pela companhia de sempre. Tchau!